pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um Digitalcast. Hoje nós temos uma convidada especial, principalmente para as mulheres. E acredite, vai ser incrível o bate-papo de hoje. Lembrando que você não pode deixar de se inscrever no canal e dar aquele seu like legal. E lembrando que todas as perguntas que você tiver para essa grande mulher, grande profissional, você vai deixar aqui no link da descrição. E aí sim, com certeza ela vai estar respondendo vocês, tá bom? Com vocês, nós vamos falar com Gisele Lopes. Tudo bem, minha querida? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com você. Legal. Fala um pouquinho de você, o que você faz, qual que é a novidade de hoje, conta pra gente. Bom, eu sou fisioterapeuta, graduada há mais de 20 anos e sou terapeuta holística também. E aí hoje o meu trabalho é voltado para mulheres, porque eu trabalho com um público maior de mulheres. Então eu trabalho com fisioterapia pélvica, que tem sido assim uma grande descoberta que eu gosto de atuar. Eu estou me especializando cada vez mais, fazendo mais umas especializações e atualizações. E com isso eu associo a terapia holística também. O objetivo maior do meu trabalho é atender as mulheres no plano total, né? Que é o físico, mental e emocional. E logicamente, olha que legal, e ela trouxe cúmplices hoje, né? Ela trouxe, logicamente, as filhas fantásticas. Vamos conhecer alguma delas. Fala um pouquinho de você. Meu nome é Júlia, eu tenho 20 anos, né? E trabalho com a minha mãe. Eu sou a administradora do consultório. Aqui tá ali na frente, ali, né? Organizando a agenda, as coisas. E faço faculdade de medicina. Um ramo diferente, assim, né? Da minha mãe. Mas que eu lembro da Lazo, né? Legal, legal. A gente trabalha juntas e é isso. Que legal! E do outro lado nós temos a... Sofia, tenho 16 anos, sou estudante do segundo ano médio. E eu sou da parte mais visual, mais mídia mesmo. Controlo toda essa parte de propaganda, a forma como vai ser entregue, os vídeos, as postagens e... Então, gente, você viu que meninas maravilhosas, incríveis. Então, você viu que cada uma tem uma função. Então, se você não tem uma equipe, tá aí uma sugestão incrível. Pega as filhos e coloca todo mundo para trabalhar, que acredite, é incrível. Mas também eu quero saber sobre algo místico no ar. Ela falou de uma parte do que ela trabalha. Vamos agora ouvir um pouquinho da parte mística. Fala pra gente. Eu sou taróloga, cartomante, e até não tem tão místico, né? Tá terapêutico ainda. Entra na parte do místico, porque eu tenho antepassados ciganos, então eu acabo lidando com essa energia desde muito cedo, uma intuição muito aguçada. Eu sou reikiana, então eu trabalho com energia o tempo inteiro, eu trabalho com bioenergética. E eu ajudo muitas mulheres a terem um direcionamento melhor com relação a essas questões, utilizando dessas terapias, do tarô, da cartomancia, utilizando dessa energia benéfica. A gente tem que saber utilizar da energia de forma fluida e positiva, né? É a famosa magia limpa, magia branca, é aquilo que a gente faz com que o outro transcenda dentro da própria vida dele. Que legal, né, gente? Olha só que bacana. Então, se você tem dúvidas, já começa a colocar aí nos comentários, que tenho certeza que serão ouvidos. Mas antes, eu sei que tá todo mundo ansioso, eu também estou querendo saber como é que tudo isso começou, né? Querendo saber desde o nascimento, de onde ela veio, que cidade, e até o momento de trazer essas meninas lindas aqui no nosso podcast de hoje. Então, conta pra gente como é que foi essa questão, como é que foi sua história, porque todo mundo tem uma história, né? Ela tem um começo, tem um meio e dá uma continuidade ainda, né? Me conta, como é que foi até você chegar nesse momento? Bem, eu venho de uma infância, teoricamente, tranquila. Eu nasci em Nilópolis, muito pertinho daqui, o município aqui ao lado. Mas bem jovem eu saí daqui, eu fui morar em outras cidades, em outros estados. O meu pai sempre trabalhou com essa questão de transferência, né? Vai se mudar, vai para o outro e tal. E eu fui tendo a possibilidade de conhecer muitas pessoas. Cada vez que eu mudava de cidade, eu mudava de escola, eu mudava de estado, a gente vai tendo aquela possibilidade de conhecer outras pessoas, outras histórias. E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, desde muito pequena. E extremamente sensitível. Que louco. Extremamente intuitiva desde pequenininha, assim. Hoje, quando eu faço
uma retrospectiva de pensamentos, eu falo, meu Deus, nada mais era do que aquela sensibilidade lá já aflorando, gritando, e eu não tinha esse conhecimento. E aí, aos 18, 19 anos, eu fiz vestibular, né? Eu sou da época do vestibular, gente, não tinha nem naquela época. E eu voltei, eu morava em Belo Horizonte com os meus pais, e eu vim para o Rio fazer faculdade. Enfim, passei uns 6 meses catastróficos no Rio, não gostei da violência e tudo mais, e fui transferida para Petrópolis. Para quem não tem esse conhecimento, diz Chico Xavier que tem uma grande colônia espiritual em cima de Petrópolis. Petrópolis é uma cidade extremamente mística e que te puxa para essas questões de sensibilidade. Talvez por ser muito frio, talvez por terem muitas pessoas idosas. Enfim, gente, lá acontecem fenômenos surreais, né? É impressionante. E aí, como eu sempre fui muito curiosa nessas questões espirituais, havia passado já 2 meses por 2 episódios na minha infância que poderiam ter me levado à morte. Primeiro, 2 cirurgias que eu fiz para retirada de um linfoangioma. Eu era muito novinha e naquele momento eu já tinha uma ideia de que eu trabalharia na área da saúde. Porque eu via Nossa Senhora. Então, eu sabia que eu ia ficar boa e que eu tinha que cuidar de alguém. Hoje eu entendo que já era minha sensibilidade, mas quando criança eu achava que aquilo era um delírio, né? Tipo, era um sonho. Vou só fazer mais salvo aqui, tá? Não é arrogância, não. Eu via Nossa Senhora em sonho, porque tem pessoas que veem ao vivo a cores, né? No meu caso. Bem, e aí depois eu sofri um acidente de carro. E nesse acidente de carro que eu sofri, foi com a minha mãe dentro do carro. Eu estou relembrando isso aqui agora, porque eu estou escrevendo um livro, lembra que eu te falei? Sim, verdade. Então, e eu relembrei essa história. Um dia antes desse acidente, eu ganhei um livro que dizia Transformando a Vida. A vida se transforma. E aí eu sofri esse acidente. Antes de eu sofrer esse acidente, minutos antes, eu pedi que a minha mãe colocasse o cinto de segurança. 50 metros depois, ela deu perda total no carro. Não foi culpa dela. A gente estava numa autoestrada. Enfim, foi um acidente muito grave. E eu lembro... O que eu lembro foi de uma luz muito forte. Que, na verdade, hoje eu entendo que foi o farol do caminhão, né? Ficou muito próximo. E quando isso tudo acabou... Eu lembro que eu falei assim, gente, eu vou cuidar da saúde, mas eu vou cuidar também desse lado que eu não conheço, desse lado mais místico. Então, meio que assim, a minha vida ela foi vindo com contínuas situações que me fizeram chegar a esse lado mais místico. Porque de onde é que veio aquela luz? Porque só eu vi aquela luz. Minha mãe não viu nada, coitada, se arrebentou inteira, se quebrou inteira. Eu não sofri um arranhão. Imagina um carro que deu perda total na estrada. Eu não tive nada. Então, daquele momento em diante, transformando a minha vida virou, vou transformar a vida de outras pessoas. E, claro, ressalva de que eu sempre fui diferente da família por acreditar nessa coisa mais mística. Enfim, voltando à vida adulta. Fui fazer faculdade em Petrópolis, lá eu comecei a frequentar alguns ambientes e óbvio que a minha mediunidade começou a desenvolver cada vez mais. E as cartas, elas fluíam na minha vida com muita facilidade. Eu pegava um baralho comum e aquilo ali era como se a gente já tivesse uma grande intimidade. Aos 19 anos o baralho era meu melhor amigo, mas eu não tinha ainda o estudo para... E eu comecei a estudar. Então, eu fui fazer terapia holística, eu me tornei reikiana, eu me tornei aromaterapeuta, eu fui estudar um pouquinho da naturopatia, foi todo um processo. E eu lembro que o reiki, eu não vou falar a minha idade aqui não, mas eu lembro que quando eu fiz o reiki, eu cheguei de uma aula e fui aplicar no meu pai. Olha só, outro caso sobrenatural. E aí eu disse, pai, você tá morrendo. Sério? Eu falei, sério? Eu não senti... Tipo assim, do nada você chegou e... Eu não senti a aura dele de jeito nenhum. Falei, caramba, tem alguma coisa errada. E aí ele falou, pronto, começou. Ficou maluca. O que é isso? Saiu pra fazer um curso e volta e fala que eu vou morrer? Meses depois,
O meu pai foi fazer o exame, o médico mandou ele direto para o hospital operar. Meu pai estava com 98% de obstrução de uma artéria. E eu estava dentro da sala, assistindo ao cateterismo, ele apagou ali mesmo, e toda aquela questão de fibrilação, e aquele monte de gente em volta e tal. E eu juro para vocês, eu fiquei assustada, mas feliz. Porque se eu não tivesse feito o curso, se eu não tivesse dito a ele que eu não estava sentindo, e ele não tivesse, de algum modo, passado mal, ele não teria ido ao médico e talvez ele tivesse, de fato, morrido. A terapia holística, ela salva muitas vidas quando a gente começa a entender que óbvio que a gente precisa da medicina tradicional, mas a medicina tradicional chinesa, ela observa e ela traz a sensibilidade de situações que a terapia ocidental ainda não percebe em alguns momentos. E o tarô, ele foi fluindo junto disso tudo. E aí tem algum tempo agora, uns anos atrás, em que eu decidi associar o meu trabalho a isso. Então, eu sou fisioterapeuta de formação, mas eu também sou terapeuta holística de formação. E eu acho que as duas coisas precisam e podem andar juntos. E o tarô traz o misticismo, porque, óbvio, eu trabalho com energia cigana por conta da minha ancestralidade. Eu sou espiritualista. Eu não sigo uma religião específica, mas eu acredito em várias religiões. Eu sou cristã porque vim de um berço católico em que eu sigo o cristianismo. Mas na Umbanda eu aprendi a importância da força da natureza, da caridade. No hinduísmo a gente aprende a meditação, a gente aprende a importância da mente. Então, no meu ponto de vista se o corpo fala e se ele se expressa, por que não trabalhar com a mente, com o espírito, com o físico de uma forma total? E as mulheres, no meu ponto de vista, sem desmerecer os homens, tudo bem. Eu trabalho com homens também, mas a mulher traz a fertilidade, ela traz a maternidade, ela traz o sagrado feminino. A mulher é a grande potência. A mulher é dela que saem as vidas, é ela que fertiliza, é ela que está à frente, é ela que tem o comando de um lar, seja esse lar com ou não, sem um companheiro ao lado ou não, mas a mulher precisa ter um olhar diferenciado, e não é por ser frágil, isso a gente entra no outro ponto depois, não há fragilidade, mas na totalidade energética eu acho que a mulher é muito forte, e o meu ponto é trabalhar transformando a vida dessas mulheres como eu transformei a minha. Eu venho de um casamento, de um divórcio, e eu tive que transformar a minha vida. E o resultado de uma vida bem-sucedida está aqui na mesa. Eu tenho 2 meninas impecáveis, 2 mulheres que estão em formação e que têm um olhar para outras mulheres com respeito, com carinho e entendendo que elas podem ir longe. Que legal, né? Eu vejo que existe uma conexão, transformação e transmutação, né? Que é o que eu percebo. Quando você falou do acidente, eu até me recordei numa experiência que eu tive, que eu fui atender uma cliente em outro estado, e na volta eu tive essa intuição, que a gente, entenda bem, gente. Quando você escutar aquela vozinha lá dentro, chama-se intuição. É o seu Deus interior, o seu anjo de guarda falando com você. E eu falo o seguinte, escute, porque quando eu voltei, eu gosto muito do número 47, numa outra situação eu falarei o motivo. Tá bom, e aí nessa questão toda eu percebi que tinha alguma coisa errada, mas eu fui conversar com esse rapaz, e aí conversando com ele, que era o cara que ia vender a passagem, ele queria me vender uma poltrona bem na frente, né, bem na frentezinha. Falei, cara, é o seguinte, não vai rolar. Não, eu não gosto de ir na frente. Aí ele insistiu mais uma vez. Aí eu pensei em aceitar. Falei, não, vai ser legal. Aí escutei aqui, não faça isso. Aí na hora que eu fui abrir a boca, eu sei que escutei, não faça isso 3 vezes. Na terceira vez, não tenho o que falar ou questionar. Aí o que eu fiz? Mudei toda a janela. Falei, não, eu quero ir lá no fundo.
E eu quero ir no meio. E aí veio uma imagem na minha cabeça que não fazia sentido nenhum, que só depois fez esse sentido. Veio assim, olha, veio uma voz que falava que eu lembrava, não sei quem que me disse, um amigo, disse o seguinte: sempre que eu for viajar, viagens longas e mais de madrugada, vai no meio do ônibus, do lado do motorista. No caso de acidente, é o primeiro lado que ele defende. E isso veio como se alguém tivesse falado ao meu lado. E aí eu falei, cara, interessante. Então eu ouvi e tá tudo certo. E então comprei a passagem, foi o número 37, a poltrona 37, que não era nem totalmente final e nem totalmente no meio. E era aquele ônibus 2 andares. Sim. Então quem vai lá na frente, pô, parece que é motorista, né? Ok, então ali não foi ninguém, porque a gente já estava viajando e tal. E quando foi antes das 3 da manhã, você sabe que existe um portal às 3 da manhã, né? E aí tá bom, aí eu tava escutando a minha chuvinha, porque eu gosto de escutar a minha chuvinha para mim dormir. Eu tô lá na minha meditação e de repente senta alguém ao meu lado, que era meio estranho alguém sentar ao meu lado, porque tinha minha mochila do meu lado, né? Senta alguém do meu lado, me cutuca e fala assim, põe o cinto. Aí eu, tal. E eu tô ainda eu tô no estado de nem estar dormindo 100% e nem estar acordado, tava em alfa. Tá, então tô ali naquela energia e tal, vibrando e tal. Aí chegou de novo, deu outra cutucada, dá pra pôr o cinto? Aí eu, tá. E eu tô com aquela bandana, não sei se vocês sabem, é uma bandana que eu uso e ela tem áudio, então ela usa no Bluetooth, e aí apaga todas as luzes da minha cara e tá tudo certo, eu uso aquelas luzinhas, eu não gosto. De repente, essa voz, ela se irrita e fala, dá pra colocar o cinto agora? Quando eu dei um pulo e cliquei o cinto. Quando eu cliquei o cinto, eu escutei um barulhinho, que na verdade foi um barulhão, o ônibus bateu, feio, ao ponto dele empinar e voltar. Todo mundo que estava sentado foi arremessado do banco, tá? E aí falou assim, calma. Aí eu olhei pro meu lado, não tinha ninguém, minha mochila estava ali ainda. Então assim, a gente percebe que você é avisado todos os momentos. Eu fui o único que não tive um arranhão. Então teve gente que quebrou dente, perna, nariz, teve fratura exposta, eu saí ajudando todo mundo. Agora eu pergunto, sabe o que aconteceu com a poltrona número 1? Ela sumiu. Ela foi destruída. O ônibus foi amassado tanto que parecia uma lata de sardinha. Então, para você que está aí, para você ter uma noção, escute sua intuição. A espiritualidade vai falar com você. Não é o mal, tá? E saiba interpretar, porque eu falo uma coisa assim, escutar a intuição é 50% de acerto na sua vida, tá? E, além disso, fala para mim, houve outras experiências sobrenaturais que tenha te jogado, porque eu já tive várias, eu tive visões, eu tive muitas coisas. Eu tenho muitas experiências sobrenaturais em vários aspectos. Essa como eu falei para você, né, novinha, eu achava que eu via Nossa Senhora, assim, que ela era minha amiga, tá? Era uma amiga vizinha, e depois é que eu fui me identificar. Eu fui me dar conta que era ela quando eu já tinha uns 10, 11 anos, porque como eu fiz aquela cirurgia, eu ganhei uma imagem de Nossa Senhora muito bonita, mas era da minha mãe, né, gente? Criança não fica olhando outra imagem. As minhas olham porque eu acho que é de tanto que eu falo. Mas, assim, várias questões, várias situações, do tipo, cuidado, vai ter um acidente, cuidado, vai cair, não vai naquela festinha, sabe aquela festa que você quer ir, adolescente, eu vou, e de repente eu ouvi assim, não vai. Aí vinha eu toda linda e faceira e falava, não vou mais. Então, eu fui avisada N vezes, por N situações. Agora, escrevendo o livro, eu tenho rememorando essas coisas e é muito legal. Tá rolando alguns insights, né? Assim, né? Aí o que acontece? A espiritualidade, a minha filha falou uma coisa muito interessante para mim esses dias, eu achei muito bonitinha. Ela falou assim, mãe, você gosta muito da espiritualidade, mas eles têm um amor por você e um cuidado. Mas eu acho que essa troca, assim, de amor mesmo, de vibração, né? E eu tive muitos insights o tempo todo. Algumas vezes vieram através de sonhos, algumas pessoas deixam passar os sonhos. Então, por pior que seja o teu sonho, respira, pensa e reflete a respeito. Porque alguma resposta vem daquele sonho. Eu não sou especialista em significados de sonho, mas quando você para buscar o significado,
seja no Google, através de uma pessoa que faça esse tipo de estudo, você entende que ele tem um aprendizado, ele tem uma lição muito importante. Eu já desmarquei procedimentos, gente, de falar assim, não vou... Essa semana tive um episódio bem chato. Já desmarquei atendimento e procedimento com o paciente. Nada demais, tá? E aí depois o paciente relatou para mim, poxa, Gisele, se eu tivesse saído de casa, meu carro tinha quebrado, ou aconteceu tal coisa na minha casa, enfim. Semana passada eu conversava com você, quando eu recebi a notícia do falecimento de uma paciente, você lembra? Sim, lembro sim. Então, nesse dia, ela atrasou 10 minutos e eu liguei para a filha dela. E a filha dela me disse, olha, eu tô saindo de um outro médico e eu tô levando para ir para fisioterapia, mas ela tá muito cansada. E aí eu disse assim, não traz para fisioterapia, não é melhor levá-la ao médico, ao outro médico, ao hospital? Aí a menina disse, não, doutora, ela só tá cansada. Eu falei, então leva lá para descansar. Mas eu desliguei e falei com Júlia, eu falei, engraçado, tem alguma coisa que não tá... Batendo. Que não tá legal, que não tá bacana. Horas depois, veio a notícia de que ela havia sido internada e talvez ela fosse até desencarnar ali no meu consultório, né? Poderia, sem eu estar fazendo nada, mas do próprio estado de saúde dela. Foi uma coisa muito rápida que aconteceu com a paciente. Então, assim, quando a gente também olhar pra mim e falar assim, não, eu não tô me sentindo bem, tava assim alguma coisa, e eu falava pra ela assim, não, tá tudo bem. Gente de marca, não tô te lendo, eu vou falar com a filha dela. Então, aí fui eu que falei, depois foi aí. Não quer, a menina ainda insistiu um pouco, e aí a Júlia falou, não, mãe, você desmarcou, pode deixar que eu falo com ela, conversa. Mas assim, a menina não é mensagem, tipo, vai descansar, e aí acho que foi tão um pouco, não chegou a ser uma hora, que ela foi internada. E ele falou assim, minha mãe tem que terminar, né? A gente chorou assim, assustada, eu só olhei pra minha mãe e falei assim, surreal mesmo, assim, mãe, surreal como você, e assim, uma coisa muito rápida, a gente recebeu a notícia, falei pra minha mãe, e aí no dia seguinte a gente já tava preparada, né? Agora, se vocês quiserem casos sobrenaturais, já teve também, tá? Mas assim, pegando um gancho que você acabaram de falar, eu vou dar um adendo, para quem não sabe ou não conhece e tal, isso que acabou de acontecer com vocês, né? A gente acabou de falar sobre intuições, tá? E normalmente nossos anjos de guarda, eles conversam com os outros, tá? Se você não sabe, o anjo de guarda dela vai conversar com o meu. E existe uma proteção indireta direta. O que é essa indireta direta? É quando o anjo de guarda dela conversa com o meu e ela se incomoda se tiver alguma coisa. Por exemplo, se fosse para vir aqui, não fosse para vir aqui, haveria um avivamento ali, alguma ação para que isso não acontecesse. Isso é fato. Agora, na questão do sonho, nós chamamos de viagem astral. Para quem não sabe, viagem astral é quando você acredita que está tendo um sonho, você está lutando em outro lugar, está passando uma vida em outro lugar. E para que você saiba a diferença entre você sonhar e ter uma viagem astral, é que a viagem astral está conectada com uma coisa chamada fio de prata, que ela vem no topo da sua cabeça e conecta a sua alma. E acredite, cara, isso é real. Eu faço essa viagem praticamente quase toda semana e eu volto cansado, todo arrebentado, porque a luta lá não é pouca coisa, gente, mas é incrível. Pra quem não sabe, eu tô falando do meu lado espiritual, tá, gente? Então hoje é um podcast diferente. Se você não sabia, vai aprendendo aí. Então, assim... Você teve um desdobramento esses dias? Sim, tive. Nossa, foi forte, gente. Foi muito forte. Ao ponto, eu até comentei, né, com você, eu falei com ela e falei o seguinte, eu tive um desdobramento, eu vi um corvo, troquei uma ideia com ele não falava, tá, gente? Só pra você ter uma noção, no sonho também não, no desdobramento também não. A gente conversava e tal, e ele ficava me olhando, um corvo preto, tá? Se você não sabe o que significa, já você vai saber. E aí a gente começou a conversar, até comentei com ela, porque não tinha ninguém pra falar, né? Comentei com ela, e tinha uma mulher que eu não via o rosto dela. E ela tava lá muito... porque assim, gente, eu tô fazendo um trabalho muito de criação mesmo, de produção, de ajudar pessoas, né? Isso. E eu tô no nível dos 7, que é assim, eu quero colocar agora 7 alunos, 7 clientes, 7 pessoas que eu vou ajudar. E essas pessoas estão vindo, né? Não é que elas estão vindo, eu acredito que a vibração está chegando até elas,
E elas estão se conectando para poder chegar aqui. Como você foi uma das 7. Entendeu? É exatamente isso que aconteceu. Eu cheguei entregue no meu decreto do 7. Olha lá. Eu faço o decreto do 7, eu boto lá no TikTok o decreto do 7. Eu estava prestes a fechar um negócio, eu te falei. E uma mentoria, a Júlia também está aqui de prova, porque a Júlia, além de administradora, ela é quem comanda tudo. Então ela fala assim, não, sim, tá, pode, Não passa despercebido. É isso. Essa é a verdade, não passa despercebido. Então, assim, a pessoa Também com... eu gostaria... não, aí eu vou ver primeiro se você gostaria mesmo. Tá e aí certo. eu fiz o decreto do 7 e você apareceu, não foi? Numa transmissão. Sim. O trabalho realmente é um trabalho que energeticamente me trouxe uma confiança. E aos 4 anos de idade eu já fazia massagem no meu pai, na minha mãe, na família e tal. E aí eu continuei fazendo massagem. Só que eu não tinha noção do que era a energia das mãos. Logo depois eu descobri que a energia das mãos ela é algo sagrado e consagrado, é um poder incrível. Nós temos os nossos chakras, mas nossas mãos também têm nossos chakras. E é essa parte energética da transmutação da energia que é muito louca isso. E aí, como eu estou te falando, tudo que eu faço, eu trago essa energia para dentro do meu trabalho, para aquilo que eu faço. E eu pedi 7 pessoas e olha só quem chega. E me conta, como é que foi? Como é que tá sendo? Então, é muito interessante, né? Primeiro eu fiz esse decreto do 7. Eu vou falar um pouquinho como é que aconteceu essa história toda para as pessoas entenderem. Lógico. Bem, eu sou mãe solo, e aí, como toda boa mãe solo, a gente se vira, né? Nos 24, 48, tipo, não tá nem aí. Eu tô trabalhando e vamos lá. Eu tenho que dar o melhor para elas e eu não quero saber. E eu voltei a me dedicar muito ao meu trabalho, né? Eu fiquei muitos anos, um período sem trabalhar. E aí eu voltei a me dedicar e sempre naquele intuito de que, vamos lá, vamos melhorar cada vez mais e tal. E aconteceu um episódio em que eu falei para ela, vou trocar de sala. Tinha montado meu consultório, pouquíssimo tempo. Então, tinha 1 ano e meio. Então, pouco tempo. Aí eu falei para ela, vou trocar, preciso de um lugar maior. Então, assim, estava num período Foi estressante. Tá todo mundo estressado com isso. E aí o nosso prédio, ele não quis assumir a responsabilidade, sendo que a gente tinha um paciente que tem AVC, que a gente não conseguiria descer de escada facilmente. Então assim, eu olhei pra minha mãe, e a gente ficou nervosa, porque assim, não é uma situação fácil de lidar. Houve ali um processo do tipo, eu pedi ajuda, e aí eu escutei assim, olha, eu não vou me responsabilizar por um problema que não é meu, o paciente é seu, você se vira. Óbvio que eu mantive a calma, porque meu paciente é a minha prioridade, meu cliente é sempre a minha prioridade, assim como os meus filhos. E aí conversei com esse paciente, que é meu paciente há muitos anos, e ele disse para mim, não, tá tudo bem, mas eu percebi que ele começou a ficar incomodado, preocupado, enfim. E eu não podia ir embora e deixar ele lá para trás, entende? Eu ia fazer o que para ele trancar dentro da sala? Jamais eu faria uma coisa dessa. E eu pedi ajuda aos meninos do prédio, o pessoal do prédio, para que conseguisse me ajudar a descer com ele. Porque se fosse descendo devagarinho, ele chegaria pelo menos até o andar da garagem e de lá a gente chamaria um táxi ou um Uber para ele. Não, me ajudaram. Disseram que o problema era meu. Eu falei, ok, já que o problema é meu, vou resolver. E aí, conseguimos a ajuda dos meninos da tatuagem, da menina lá da unha, enfim, graças a Deus o ser humano existe, ele ainda é bondoso. Legal. Nós conseguimos descer com ele, só que quando eu cheguei no último degrau daquela escada, aquela sala fechou para mim. E aí eu sinto, parece aquele... Vocês lembram do Caverna do Dragão hoje? Adoro! Parece que abre um portal ou fecha um portal. Sim, É isso, gente. E aí eu falei, nós vamos mudar de saco. Aí é ela que comanda tudo, né? Ela é a rainha da história. Aí virou pra mim e falou, calma, mãe, não é assim. Eu falei, é assim. E uma coisa que eu vou falar pra vocês. Pensamento positivo e certeza do que a gente quer fazer de forma ética e correta
tem a resposta de forma imediata. Eu decretei aquilo na hora que eu botei o pé para fora do prédio. Ela está aqui de testemunho. Peguei meu celular e comecei. Como é que faz, gente, para achar uma sala para alugar? Olha só a situação da pessoa. Como é que eu vou fazer? Nem conheço imobiliária, nem nada aqui em Nova Iguaçu, porque essa sala veio por intermédio de uma conhecida, enfim. E aí, nessa coisa minha de mexer e passar o dedo, quando eu botei o pé em casa, eu toco o telefone, era uma moça. Oi, tudo bem? Aí eu vi que você está com interesse na minha sala, eu estou alugando. Aí eu falei, eu? Sabe? Eu falei, o que eu fiz? Será que eu favoritei alguma coisa sem querer, né? Mandou mensagem sem saber. Juro pra você. A mulher me mostrou no edifício ao lado, num prédio que os médicos desse prédio indicam pacientes pra mim. E aí eu fui ver a sala. Quando eu cheguei, bati o olho. Eu falei, essa não foi. Paixão à primeira vista. Toda essa aproxima da terça-feira. E assim, não sei se deu pra perceber, mas eu sou uma pessoa que pensa mais com a razão do que com o coração. Sim. Então, assim, quando ela começou a falar, eu falei assim, mãe, não, calma, a gente tem que resolver essa primeiro. Tanta coisa no meio, é muita burocracia, isso, então minha mãe falou assim, já está certo. E eu falei, oi? É isso mesmo. A gente não tá nessa, não vai dar certo. Bom, na quinta-feira ela já viu, na sexta-feira ela olhou a sala, no final de semana a gente tá tudo bom. Olha só, é uma coisa que eu falo pra vocês, tá bom? Eu vou falar pra vocês. Principalmente pra você, que você tem uma linha diferente da linha dela. Sim. Tá? Digamos assim, você é a força, ela é o sentimento, digamos assim. Então tá, veja bem, quando você tem uma intuição, existe a diferença de você ter uma intuição e ter de levar a porrada da intuição. Que é o seguinte, ou você vai, na vida nós temos um determinador comum que chama time. O que é o time? Time é o tempo. O tempo é aquele na qual, se você não vem hoje para gravar o podcast, você não ia gravar mais a semana, tipo isso. Se eu não te atendesse aquele dia, Você eu não estaria aqui agora. Exato, não estaria. Então, tudo na nossa vida se chama conexão e time. Então, se você... existe o procrastinador, ele tem um problema, tá? Ele sempre deixa para depois, ele tem que pensar, ele tem que analisar, ele tem que sei o que lá, mas... Tem a outra vertente também, no caso da razão. A razão, ela bate muito de frente com a emoção, tá? Então vai ter momentos que vocês vão bater um pouco de frente por causa disso. Porque não que ambos estejam certo e nem que ambos estejam errado. Cada um tem a sua certeza e tem as suas... E eu tenho certeza disso. Porém, o ângulo que ela está vendo não é o mesmo ângulo que você está vendo. E o ângulo que você está vendo não é o mesmo ângulo que ela está vendo. Pensando nisso, é como se eu pegasse esse objeto, por exemplo, aqui, e perguntasse o que eu estou vendo nele. Todo mundo sabe que esse objeto obviamente, ele é um celular. Mas ninguém sabe o que eu estou vendo nele. Aí você teria que me perguntar. Então eu vou falar, eu estou vendo o globo, por exemplo, né? Estou vendo o globo. Então o ângulo que eu estou observando não é o mesmo ângulo que nenhuma de vocês está observando. É importante relatar que a espiritualidade e a sinestésica da sinestesia e a intuição aguçada, somada a tudo isso, traz uma verdade que você se... Assim, ou você se emociona, ou você fica muito adrenalizada, ou você coalha. O que é coalhar? Travou. Deu pau no Windows, né? Então não vai fazer mais nada. Então o que eu quero dizer para vocês? A sua energia da intuição é fantástica. Continue ouvindo ela. A sua razão é legal, mas você tem algo a mais que você ainda talvez não perceba. Você tem uma espiritualidade oculta em você e é forte. O que acontece? A minha mãe, eu acredito em tudo que ela fala. Se ela abrir a boca e falar assim, Juliana, não é não, e ponto final. Então assim, quando ela fala Também não é assim não, gente. Eu falo para elas que o legal é que elas desenvolvam o poder crítico delas e a sensibilidade delas. A racionalidade, né? Vamos lá. Sim. E assim, diferente da minha mãe e do meu irmão, que dá pra observar por essa com elas, as duas elas são muito emotivas, muito Sentimentais. E eu não, eu sou aquela pessoa assim, de olhar uma vez, vou observar, eu falo assim, não sei, tô em dúvida. É que você é analítica, Então assim, quando ela falou pra mim, vou trocar de sala, eu falei, beleza, não vou discutir. Tá, por mim, não era pra trocar. Mas depois quando a gente observou assim, e foi um desafio, porque a gente montou aquela sala em 3 dias.
Então, assim, eu e ela. Então, quando eu olhei pra minha mãe, eu falei assim, mãe, agora eu e você vai até o final. E foi, porque fui eu e ela até o final. Tava cansada, saiu de madrugada, ele volta, ele vai pra casa. E aí depois a gente observa o seguinte, e se a gente não tivesse saído daquela sala? Né? Se a gente... Se a minha mãe não tivesse levado a minha etapa da responsabilidade, falando assim, minha filha, você vai sair daqui agora, já decida tudo. O que teria acontecido? Então, assim, hoje em dia, porque a gente não trabalha só com a gente trabalha com outras pessoas. Então, assim, a gente tem que se preocupar com o paciente com AVC, a paciente com derrame, a criança que minha mãe também é fisioterapia pediátrica, a mulher da fisioterapeuta. A gente não trabalha só o físico daquela pessoa, o emocional também. Então, sair daquela sala, escutar a intuição foi ótimo, porque eu pude entender o seguinte, eu fui racional em pensar só na burocracia, mas no risco que eu poderia estar dando para aquela pessoa se não tivesse saído dali. Mas E uma outra coisa interessante que sair dali acabou abrindo uma porta para que a gente descobrisse tantas outras coisas. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque você deu um pontapé na zona de conforto. É algo que eu sempre falo. Nada é tão melhor que não possa ficar melhor ainda. Então, se você tá belo, não, tem que estar ótimo. E se tiver ruim, amor, papo de mulher com mulher agora. Tá ruim, seja qual for o tipo de relacionamento que você está, ou fora de relacionamento, tá se sentindo fraca, respira fundo e vamos embora. Porque olha o que eu tenho de testemunho para dar de um processo. Eu não gosto da palavra superação não, tá? Mas eu saí de alguns desertos e hoje eu tô no meu oásis. Ah, não é o melhor? Claro que não. Eu quero muito mais. Eu vislumbro por outras coisas muito melhores. Mas eu saí de um ponto em que eu não tinha esperança, não tive ajuda, não tive acolhimento. Então, assim, fui eu e a espiritualidade. Foi a espiritualidade me dando a mão. Foram muitas noites acordadas, chorando, pensando, o que eu vou fazer? Mas no dia seguinte eu estava de pé. Então, assim, eu tô aqui para dizer para qualquer pessoa, não só as mulheres, mas o meu foco são as mulheres. Todo mundo é capaz de mudar. Você surgiu na minha vida no momento em que eu fiz o decreto do 7. Eu mudei essa sala toda, eu fiz essa parafernália toda, aí descobri que eu tinha que... tive, né, algumas complicações em virtude de ter confiado em outros profissionais que eu prefiro não mencionar. E aí, de repente, eu faço uma oração pela manhã. 40 minutos depois, entra um cliente de tarô, senta assim na minha mesa e diz: tá tudo bem, Gisele? Hoje eu tô te achando meio tensa. E eu falei: não, tá tudo bem não, mas eu vou te atender. E aí ele disse pra mim assim, aí eu olhei pra ele, olhei bem e falei: qual que é a sua profissão mesmo? Aí ele: eu sou contador. Falei: eu vou te atender, depois a gente tem que conversar. Foi assim. Dias depois, falei pra ela: Júlia, preciso de um profissional, preciso que alguém me ajude a criar uma estratégia de como captar mais pessoas para que essas pessoas possam ter acesso a tudo que eu tenho. Porque não adianta você ter diploma, não adianta você ter certificado, não adianta você ser qualificado, escrever livro, ter um monte de pós-graduação, com tanta gente para ajudar, entende? Eu falei: eu preciso levar isso. E aí, no dia que eu desisto da pessoa que eu achei, entra uma mensagem do Richard. Eu falei: opa. Aí liguei pra ela e disse assim, ela lá na viagem dela desses dias aí, liguei pra ela e falei: amor, mamãe vai fazer um podcast. E você é mais um. Oi, mãe, eu posso descansar o feriado, não? Não, você vai comigo, você vai trabalhar em feriado, todo mundo. E é isso. Olha que legal. Perceba que a rota da espiritualidade ninguém muda, tá bom? Então, para você entender, existe um caminho. A questão é qual é o melhor caminho para você chegar aonde você deseja. Então, esse caminho é o caminho que eu quero? Não, nem sempre. Pode ser, mas não, nunca vai ser. Sabe por quê? Porque no meio do caminho você vai encontrar algumas coisas nele.
Coisas que são legais, coisas que não são legais. Aí eu tive uma intuição muito interessante, que eu sempre reclamava das coisas negativas que acontecia comigo. E aí eu tive uma brilhante ideia. Falei assim, não, peraí. Eu saí de casa aos 14 anos e... Bom, peraí. O que eu aprendi? Aprendi muito. Eu aprendi muito pelo fato de eu me permitir a ser aprendido. Porque eu trabalhei de graça, eu andei a pé, me lasquei pra caramba, mas eu não tenho que me sentir como coitadinho, porque eu tava me colocando como coitadinho e percebi que quanto mais eu me colocava nessa situação, pior eu ficava. Então, entenda o seguinte, pra você que tá me assistindo com um chazinho de realidade agora. Se conecta com a vibração sua, saiba que tudo aquilo que você fez, ou que você acha que você se lascou, ou que alguém te deu algum tombo, entenda que isso faz parte do seu caminho. Você não está deixando nada, você está aprendendo muito mais a lidar com situações. Como aqui, hoje a gente está aqui com a Gi, que a gente está batendo esse papo bacana, onde a tua energia é a que domina, né? A energia dela é maravilhosa, das meninas também. E é uma coisa que eu tenho falado não só para ela, mas eu tive uma call com uma nova aluna e cliente, que também foi no sistema de disparo do WhatsApp, né? E aí ela falou assim pra mim, não, eu quero entender. Eu falei, não, antes de entender eu preciso te ver. Eu quero conversar contigo. Eu quero saber se você merece ou eu mereço. Como assim? Se você merece ter meu trabalho e se eu mereço ter você, ué. É um merecimento, entendeu? Exatamente. E aí, cara, ela começou a dar uma risada, eu falei pra ela assim, não, é porque assim, eu quero pessoas com energia legal. Eu te liguei, conversei contigo, porque eu senti uma vibe muito bacana contigo, entendeu? E ela trabalha com eventos, aquela coisa toda. Então, assim, existe a questão da conexão, da verdade e das... porque a verdade, gente, ela é muito eclética. Como assim? Porque eu tenho a minha verdade, você tem a sua, cada um tem a sua verdade. Não quer dizer que cada um está mentindo. E esse deslumbre que você fala, essa empatia pelas pessoas, de transformar, fazer algo diferente, só depende de quem? De você. Não é da sua filha, não é de mim, não é de ninguém. Essa empatia, esse amor, essa introspecção, essa introspectividade de trazer conexão com outras pessoas faz parte de um todo. Tá? Então, a cada deslumbre que eu tenho, a cada viagem astral que eu tenho, a cada sonho que eu tenho, eu consigo me conectar. Tanto que eu faço, eu já até comentei, eu lancei o e-book que eu te falei do Enigma da Alma, e na verdade quem está fazendo o network do e-book sou eu. Então eu acordo pela manhã, eu faço meu rito tibetano, eu tomo minha água solarizada, eu faço a minha flexão, né? Eu tomo meu chazinho, esse é outro chá, tá? Não é de vergonha na cara, de vergonha na cara a gente toma antes, né? E é um chá para você queimar calorias, você se sentir bem durante o dia. Então, isso é cuidar de você, tá? E eu fiz algumas perguntas, algumas pessoas, e a gente sempre pergunta, né, qual é a pessoa mais importante no mundo, tá? E sempre as pessoas não falam exatamente o que eu acredito que elas poderiam falar, né? Exemplo, se eu te perguntasse hoje, né, para você falar assim, rapidinho, quais são as 3 pessoas mais importantes no mundo? Fala rápido, vai. Minha mãe, minha irmã e o meu avô. Isso, e você que se lasque. Então é isso, gente, você entendeu? Se eu perguntar para 1000 pessoas, ela vai colocar todo mundo, mas a principal pessoa, que é ela mesma, ela se esquece. E a palavra fala o seguinte, amar o próximo como a ti mesmo. Então primeiro você não pode dar o que não tem. Então você tem que ter amor a si, se apaixonar por si. E eu me apaixono, eu tenho um espelho, eu vejo quando eu tô gordinho. E eu não tô nem aí. Eu sei que isso não estou assim, eu estou assim, é uma fase. Tudo na vida que você não queira é uma fase. E qual é a fase que você deseja? E é exatamente por isso que você está aqui hoje. Hoje você está andando numa nova fase. E por que você está aqui hoje? Porque eu estou andando também numa nova fase. E cada um de vocês, você que está assistindo, também está numa nova fase. Porque o ano de 2025 é um novo portal, é um novo ciclo. Eu acredito muito nisso. Até porque é ano 9, né? Ano 9 Sim. é um ano de Transformação. Agora, essa é uma coisa que eu acho muito importante, muito interessante, é que, gente, se não arriscar, não vai. Você vai ganhar o quê fazendo tal situação? Sei lá, seja qual for. Eu vou ganhar, não sei, vou estar lá. É o se permitir, né? Estarei lá, porque eu acho que eu mereço estar lá. Eu acho que eu mereço fazer tal coisa. Eu acho que eu mereço. Você falou de merecimento, e é isso. Energeticamente, a espiritualidade diz, opa, vocês merecem uma oportunidade de transformar vidas e de transformar a própria vida. Porque quando a gente transforma a vida de alguém, a gente está se transformando também.
Eu acho que a minha força hoje vem de cada pessoa que eu venho atendendo ao longo desses anos e que de alguma forma me agradece. Eu não preciso de agradecimento, e isso não é arrogância, gente, entende? Não preciso que ninguém fale para mim, ai, muito obrigada, poxa, graças a você eu tô bem. Mas isso acontece, as pessoas fazem isso. O que me deixa feliz é a pessoa falar, Gisele, saí do relacionamento abusivo, Gisele, eu tô conseguindo trabalhar, Gisele, eu estou de novo tendo saúde física, Gisele, eu estou andando e por aí vai. Não tem reconhecimento maior do que você estar em casa do nada, num domingo à noite, e um paciente te mandar um vídeo de uma criança que começou a andar e que todo mundo disse não vai e é louca aqui falando que vai. Ou de uma mulher que está com problema pélvico, com problema na relação sexual e que me liga feliz da vida porque conseguiu ter relação com um parceiro. Então, assim, são situações singulares, cada um tem seu momento, cada um tem mas energeticamente todos conectados. Então, a minha frase mística lá no meu canal do tarô é justamente isso. Somos elos de uma grande corrente de amor fraterno. E saber aproveitar de todas as oportunidades faz com que a gente dê saltos quânticos a mais. Sabe? Essa coisa de que vou crescer sozinho e depois olhar para o próximo, já era, amor. Isso já passou, já está fora de moda. Isso nem combina mais, né? Não, sem dúvida. E olha só que interessante, você falando nisso, existem pessoas ainda que pensam assim. Ah, muito! Tá, é o eu, né? É assim, gente, ó. Nada contra, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, pegando essa vertente que você tá falando, do eu, né? Gente, o eu é diferente do eu sou, tá? É bem diferente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? O eu é o ego, né? Já fala do eu ego, né? Você pode ter um ego, tá? Desde que isso não venha prejudicar ninguém, tá ótimo, porque o ego é seu, é algo estimado. Por exemplo, voltando naquela questão que eu estava falando, né? Do poder, né? Por exemplo, vamos imaginar que a sua mãe está ali, sei lá, precisa ser puxada, está pendurada ali na beira de um poço, por exemplo, e você consegue ajudar ela com o dedo? Imagina a cena, você tentar puxar ela com o dedo, não vai dar muito certo, né? Com 2 dedos dá certo? Não, né? 3, 4. Mas se for os 5 dedos, que é a mão inteira pegando no punho, não vai conseguir? Então é por isso que para mim é primeiro eu, segundo eu, terceiro, quarto eu, quinto eu. Porque agora eu consigo ajudar, transformar, transmutar, buscar e fazer o que tem que ser feito para ajudar o próximo. Então é assim que eu penso. Por isso que eu sempre pergunto, qual é a pessoa mais importante no mundo? É eu. Porque se eu estou forte, se eu estou oponente, se eu estou bem, se eu estou maravilhosamente, eu vou transbordar isso para o meu próximo. E é aí que está a questão. E não tem a ver com ego, tem a ver com o seu merecimento. Porque se você pensa diferente, é porque algum problema lá atrás, no passado, alguma crença limitante ainda está rebatendo de frente com você. Então é muito importante isso. Quando você falou, né, que existem mulheres que não conseguem ter o ato sexual porque tem dor ou porque tem problemas, bexiga baixa, entre outros problemas, né? Olha só que interessante, já passei por isso, né? Eu já tive uma escola de mulheres e tal, e dentro ali eu vi por vários motivos, mas o que mais passava nela era relacionamentos abusivos, tóxicos, que simplesmente é surreal. E às vezes a mulher não vê. Então, às vezes não, né? Na maioria das vezes, nós não conseguimos identificar. Estou falando nós, porque eu já fui uma vítima de relacionamento abusivo. E as pessoas acham que relacionamento abusivo é aquele que o homem mete a mão. Não é não, gente. Não é não. Isso é um dos. Você sofre relacionamento abusivo, às vezes, com uma pessoa extremamente abusada. Com alguém que, diante da sociedade, na frente de todo mundo, é maravilhoso. É um doce. E te faz de louco. De louca. Você é louca. Você é louca, você é doida. Você é difícil. Você é que não entende bem as coisas. E aí, quando a gente consegue sair daquela bolha ali, que a gente consegue romper aquele véu, e a gente não rompe
de uma forma muito fácil, leva tempo, precisa ser trabalhado isso na gente, a gente precisa do apoio das pessoas. Infelizmente, as pessoas não apoiam. As pessoas, elas olham muito um lado e do outro. Ah, mas tão bonzinho. Tem certeza? Eu acho que você está fazendo uma besteira de separar. Enfim, é que a gente não pode nem ensinar, né? Faz amigo inimigo, olha. É só você que tá passando por situação sabe a E verdade. quando a gente rompe, aí a gente passa por um outro problema. Nós somos o problema. Nós somos ineficientes. Nós não somos nada. Porque a sociedade ainda enfim, não sei o termo para usar. Contaminada ainda. Contaminada nesse nível. E aí, quando a gente rompe esse véu todo e a gente transforma, transmuta, sai lá daquele deserto e fala, não, eu vou achar água de qualquer jeito. Eu não nasci para morrer de sede, amor. Dá licença que eu não vim aqui a passeio, existe uma força do meu lado e nada vai me parar. Isso também está muito relacionado, você estava falando de crença limitante, a forma como nós fomos criados a vida toda. Porque ouvir o tempo inteiro, tem que ser assim, tem que ser assado, não tem que ser nada. Nós precisamos ser. E o meu trabalho é isso, é qualificar o ser em cada paciente, é qualificar o ser das minhas filhas, é qualificar o seu ser que está predisposto, não, agora está disposto a fazer uma transformação dentro daquilo que a gente conversou. Eu qualifico, quando eu falo qualificar o ser, é entender que vocês são pessoas diferentes, somos todos pessoas diferentes, todos temos valor e todos podemos alcançar o que a gente deseja. Mas é muito melhor quando a gente tem uma mão ali do lado, que estende a mão e fala assim, estou aqui com você. Só que nem sempre essas mulheres acham isso. Então, entra um paciente no meu consultório, e a Júlia já está desenvolvendo agora, a Júlia já foi consagrada pelo povo cigano como cartomante, Sofia também. Ela tem uma espiritualidade muito bonita, ela já está tendo uma percepção... Eu já senti isso, né? Você já falou. Ela está tendo uma percepção maior dessas mulheres, a ponto de que o relato delas não condiz com a realidade. E na minha fichinha, que é um assunto particular meu, eu coloco lá. Pode ser, a minha causa é essa, doutora, estou com dor na relação. Aí eu começo a fazer a avaliação, no final, nós temos uma conversa, eu e Júlia, para questão de organização de prognóstico, e já aconteceu dela falar para mim, mãe, ela... Você não esqueceu de anotar? Não. É o meu diagnóstico. E dias depois, porque eu também não levo muito tempo, a mulher vai lá e relata. Meu problema é abuso, meu problema é que eu fui traída, meu problema é trauma. Eu fui violentada. Sabe o que é interessante? Sabe aonde que está o libido dessa mulher? Está no sentimento. É porque é lá que está a ferida. Aí ela quer ir no médico para poder consertar algo que não é físico. Ele não é físico, ele é mental, ele é espiritual. Agora você imagina quantas mulheres sofrem, inclusive, Sim. cirurgias por procedimentos que a gente consegue resolver lá na fisioterapia pélvica e com a própria terapia holística. E graças a Deus e a espiritualidade, os médicos estão tendo essa visão agora e estão começando a encaminhar mais para a fisioterapia pélvica, que é tão pouco falada. Que é louco isso, sabe por quê? O tarô traz diagnóstico para mim. Fantástico isso. Então não tem como não associar isso tudo. Uma sessão de reiki faz uma mulher ficar sem o raio da dor. Ó, atenção, para você que não sabe o que é reiki, explica rapidamente o que é reiki. Claro. O reiki é uma terapia através das mãos, por isso que Nós acabamos de falar sobre isso. De transmutação de energia. Nós emitimos alguns símbolos, isso vem da medicina tradicional chinesa, mas o reiki do Usui, ele é japonês. Né? É uma técnica japonesa. E nós temos alguns símbolos. Eu sou uma mestre reikiana, então eu tenho uma abordagem através desses símbolos, trabalhando efetivamente nos chakras e nos meridianos do corpo. O corpo humano, fisicamente olhando,
é como se a gente tivesse várias linhas no corpo, de modo vertical e horizontal também. Então, a gente trabalha em cima dos pontos dos chakras e em cima desses meridianos. Eu também sou acupunturista. Então, tudo vai fazendo... Tem um link. Tudo vai linkado, trabalhando. Por quê? Qual é a diferença do reiki para a acupuntura? O meu reiki, ele vem para equilibrar e alinhar a energia do chakra. Já a acupuntura com a agulha, você usa a agulha... Aí é a acupuntura. É a cura através da picada lá no meu ponto aqui. O que é esse ponto? É o ponto de vitalidade do corpo. O nosso corpo, para ele estar bem saudável, ele precisa que o nosso ponto de vitalidade esteja completamente equilibrado e harmonizado. Você quer dizer que esse ponto ele poderia estar, então... Faz a gente acordar. Intrinsecamente bloqueado, ele poderia estar ali de uma forma totalmente inerente. Existem casos em que há bloqueios nesses pontos, e daí a gente trabalha com aquela picadinha. O que aquela picadinha faz? A picadinha da agulha faz criar uma onda sonora ali e reequilibrar aquela energia. Atua direto na energia, no ponto de bloqueio. Você já fez acupuntura alguma vez? Não, eu tenho pavor de agulha. Olha um exemplo. Tem que ver comigo. Por exemplo, você chega lá com um ponto de tensão. Tem inclusive uma outra técnica que é agulhamento a seco, que é o dry needling, que eu também trabalho com isso. O dry needling, você vai lá no ponto de tensão do músculo. Vamos imaginar que a pessoa está com uma contusão em um determinado músculo. Aí você vai lá e cerca aquele ponto, aquele nódulo com as agulhas. Isso é o dry needling. A acupuntura, não. Eu vou pegar pontos que estão relacionados àquele tipo de situação. Então, por exemplo, eu vou pegar um ponto lá no baço, ou vou pegar um ponto lá no pulmão para curar uma dor em outra parte do corpo, entende? Consegue compreender? Uma ligação. É isso. Eu morria de medo de agulha. A gente trabalha com sistemas e com esses meridianos. Eu morria de medo de agulha. Até hoje eu ainda tenho minhas indiferenças. Agulha. Só um momentinho. E aí eu tava com muita dor. Né? Nessa semana, tá a semana de prova. E a semana de prova pra mim é a semana mais terrível. Porque, cobrança, enfim, milhares de razões. E ali eu tava cheia de dor e angustiada. Então, eu tava com muita dor nas costas, né? Das vértebras. E muita angustiada. Meu peito, assim, doía, de tanta angústia e tal. E aí eu falei assim, vamos tentar fazer. Assim, de todas as soluções do mundo, a acupuntura foi que se encaixou naquela hora ali pra mim. Isso e aquilo. E aí eu falei, tá bom, vou fazer. Aí a minha mãe colocou as agulhas, eu não senti nada, cara nenhuma e tal. E aí ela pegou do pulmão. Foi aqui. Tem um pontinho Do pulmão. Tem um. Cara, aquele ponto, ardendo. E eu comecei a chorar. E aí minha mãe falou também, eu tava chorando. Eu tava chorando de agonia. Tava descarregando. Era como se tivesse. Mas por que isso? Porque o ponto do pulmão tá relacionado à tristeza. E aí eu fiz, mãe, esse ponto tá ardendo. Essa camada tá ardendo. Minha mãe, Júlia, você tá angustiada? Falei, pô. Você tá com muita vontade de chorar? Falei, tô. E eu chorando. E assim, depois dali, eu percebi. Aí eu comecei a estudar o futuro assim por fora. Como é que funciona, né? Porque lá eu tenho que saber um pouco pra explicar, né? Pra falar assim, olha, maravilhoso essa sessão, pode fazer, doutores logo perfeita. Eu aconselho. Então assim, eu fui começar a acompanhar e começar a ver o que a acupuntura faz, né? O jeito que ela faz. Então assim, o jeito que ela me curou é como ela faz com outros pacientes. É como, por exemplo, eu estava conversando com a minha mãe recentemente, que tem um estudo que na fertilização in vitro, que é uma área que eu tenho na faculdade, a gente usa a acupuntura. Porque ele ajuda no processo da fertilização, ajuda no processo dos óvulos saindo, porque assim, o processo da fertilização é um processo muito difícil para aquela pessoa, né, para os pais. Porque a gente vai tem a possibilidade de não, tem a possibilidade de dar certo e tem a possibilidade de não. Então imagina como que fica o emocional, físico daquela pessoa, porque é uma parte dolorida, é uma parte que a pessoa quer muito, mas não sabe se aquilo vai dar certo. Eu tava até pensando com a minha mãe sobre isso, a gente tava batendo muito nessa tecla.
Então, tipo assim, a acupuntura ajuda essas pacientes da pélvica a curar o abuso emocional, a curar o abuso físico, que já aconteceu, né? Com homens também, tá? Também com homens, né? No caso, ajuda olha, eu tô com ejaculação precoce, eu tô com tal coisa, eu tô com vaginismo. Então, assim, isso acaba ajudando muito. As pessoas acham que a acupuntura vai te curar da cabeça aos pés, eu falo assim, não vai adiantar em nada, resolve. Porque às vezes você pega o pontinho da ansiedade, aquele pontinho da ansiedade vai mostrar pra você o seguinte, aqui que a gente vai cuidar agora, aqui que a gente vai tratar, é aqui que a gente vai movimentar. Eu tenho aprendido muito isso com a minha mãe. Porque assim, antes de eu entrar na faculdade, eu achava que dor é dor e ponto final, entendeu? Hoje em dia não, hoje em dia eu percebo o seguinte, que a dor de cabeça pode não estar relacionada com a dor de cabeça. Nem sempre. Eu já tô te avisando que tem alguma coisa dando merda. Exatamente. Tipo assim, eu olho pra anatomia, não vou olhar pro baço, apêndice, ou corpo caloso. Não, eu olho pro corpo e falo assim, será que ela tá com um problema emocional? Que ela não tem. E aí você vai rondando, você vai conversando. Não é pra você descobrir e fazer fofoca. É pra você saber aonde você vai tratar aquela pessoa. Qual é o fundo que você vai tratar. Então, tem uma paciente da minha mãe de pélvica, que hoje em dia virou amiga da gente e tal, né? Muito próxima da família. E ela chegou toda miudinha, assim, toda quieta. Não falava. Elas são uma explosão de pessoas. Ela conversa, ela manda foto, ela brinca, ela posta fotos. E aí eu falo pra ela assim, você transformou a vida dela. Não foi minha mãe, foi ela e a minha mãe. Mas é que eu vejo muito aí, vocês falando isso aí, olha só que interessante. Você acabou de falar que, querendo ou não é expor, chama-se anamnese. A anamnese é um pré-diagnóstico, onde você vai falar com a sua paciente para saber o que está acontecendo ali. Tanto que eu trabalhei com uma acupuntura, mas sem agulha. E aí, nessa questão da anamnese, que você vai fazer uma varredura, é uma varredura holística. Você tem que saber com quem você vai fazer. Você não sabe, de repente ela acha que é uma coisa e às vezes é uma outra totalmente diferente. Ela pensa que a dor está vindo daqui, mas na verdade não é uma dor, é uma sinestesia que está acontecendo por causa de uma flexão, de um pensamento, de algo que não foi resolvido. É uma dor invisível e ela se projeta fisicamente. Por quê? Porque ela não curou, ela não liberou perdão, ela não descarregou inerente àquela energia. Então isso está acontecendo por quê? Porque simplesmente as pessoas estão vivendo no passado, elas não estão se livrando como deveria, e as crenças limitantes do pai, da mãe, do tio, do relacionamento, seja lá qual for, elas não conseguiram desvencilhar. E isso vai trazer ansiedade, vai trazer raiva, antipatia, nervosismo e tudo aquilo que não é negativo. E quando você não cuida e você não cura isso começa a se manifestar de uma forma física. Às vezes a dor de cabeça que você está sentindo não tem a ver mesmo com a cabeça, tá? Pode ter a ver com uma outra questão. Sim. Mas a pergunta é, qual é essa questão? Tá? Então, por isso que é importante o seu trabalho. O seu trabalho, ele é maravilhoso porque ele vai diagnosticar. É lógico que não é de um dia para a noite, né? Então, eu ia te falar isso. Eu tenho um protocolo próprio de atendimento, né? Então, assim, um pilar do meu atendimento, por isso eu tenho meu consultório, por isso o trabalho é diferenciado. Você entra lá no consultório, tem gente que entra e fala assim, mas é fisioterapia? Porque realmente não tem cara, não. Só tem um tipo lá que parece mais. Mas eu tenho um protocolo de atendimento diferenciado e a Júlia, por trabalhar comigo, mesmo sendo administrativamente, ela precisa seguir esse protocolo, que é, a cada sessão a gente faz uma avaliação. Nem sempre, gente, eu vou estar ali escrevendo e anotando, mas tá tudo aqui, ó. Eu crio um plano de atendimento para aquele paciente, para aquela paciente, e a gente está sempre observando. E a Júlia é muito mais observadora do que eu. Então, a função dela é observar ainda mais as atitudes que muitas vezes passa batido. Porque eu começo a conversar, eu estou lá contando lá dos meus... Ela é analítica, tá? Ela é muito analítica. Não, mas eu também sou muito observadora. Só que aí que tá. Nem sempre a gente consegue fazer tudo sozinho. Não dá. É porque na hora que você tá nessa outra vibe, o analítico some. Tem paciente que chega ali que não tá afim
tipo assim, tá com medo, tá assustado. Como assim? Mas como falar da minha intimidade com essa mulher que eu não teve na vida? Aí eu começo a conversar em assuntos, né? Porque todo mundo sabe dos meus B.O.s. Eu não tenho o que esconder, não tenho esse problema. A não ser coisas que são importantes do meu projeto pessoal. Aí essa eu aconselho a todos que não abram a boca para ninguém, porque nem todo mundo que abraça gosta. Mas, de um modo geral, os fracassos, os B.O.s, os namoros esquisitos, enfim, essas coisas estranhas, toda a gente conversa, bate papo, vai criando uma intimidade com a pessoa. E a gente vai observando a evolução daquela pessoa. Porque existem mulheres que chegam para mim com o seguinte diagnóstico. A médica mandou eu vir aqui e falou que a senhora que sabe. Joga pomba aqui pra ele. Um adendo ao Conselho Federal e Regional de Fisioterapia. Porque além de fisioterapeuta e terapeuta holística, eu também sou bacharel em Direito. Então eu estou sempre por dentro de lei. Cabe aos médicos o diagnóstico. Mas cabe ao fisioterapeuta a avaliação e o diagnóstico dentro daquela situação. Então, eu tenho uma determinada ginecologista que manda pacientes para mim e é muito engraçado, porque a referência dela é vai lá que a Gisele vai te falar o que você tem. Mas por quê? Porque ela encontra resistência, porque se ela disser assim, olha, eu acho que você está num relacionamento abusivo, a pessoa trava. Eu não falo isso, mas eu chego lá. São elas que me contam. São elas que chegam para mim em determinado momento e falam. É que você cria uma situação para que elas possam falar. O meu papel é um papel de acolhimento, é um papel de amor fraterno, é um papel de estar ali e transformar aquela vida. Nada do que elas me contam sai, não me importa, não me interessa para ninguém, nem para a Júlia. Tem segredos que ficam dentro da minha sala fechada, a Júlia fica lá na outra sala. Quando a gente diz que a gente observa o tempo inteiro o comportamento, é no sentido geral, mas a intimidade do paciente é comigo. E eu bato muito nessa tecla, porque eu acho que ética é tudo na vida da gente. Com certeza. E acolhimento é demais. E sabe por que eu dou tanto acolhimento? Porque eu não tive. Aí tem um detalhe, tá? Posso só pegar um pedacinho aqui? Ó, para você que também faz isso, eu vou falar um motivo, tá? Dentro da terapia, a gente fala assim que todo o excesso esconde uma falta e toda falta esconde o excesso. Se você vê muito erro no outro, cuidado. Tá? Você tá vendo o teu espelho. Então existe a técnica do espelhamento, tá bom? Uma outra coisa também, pegando esse gancho, é o que acontece lá atrás, quando o teu pai fazia. Por exemplo, se seu pai te corrigia muito, te batia muito, você tem duas vertentes. Ou você vai fazer exatamente isso, ou vai fazer totalmente o oposto ao extremo. Não, é exatamente isso. Então, o que acontece? Eu dou esse acolhimento para essas mulheres porque eu sei o quanto é difícil. E tem um outro ponto que eu acho que é fundamental. Eu amo demais cuidar das pessoas. Porque eu sou muito cuidada. As minhas filhas cuidam muito de mim. Rola muito afeto dentro do meu lar, ali dentro do meu núcleo familiar. Então, a gente tem esse acesso, esse afloramento de afeto. E é muito legal, porque... Que não deixa de ser essa, tá, né? Ela também criou a intimidade dela. Enfim, a Sofia, por exemplo, faz um trabalho de mídia digital para mim. E agora ela vai ser sua aluna. Então, ou seja, ela é a social media. Mas a primeira coisa que você falou comigo foi: seu Instagram é muito legal, ele traz um afeto. Sim, eu gostei, eu analisei o Instagram total. Eu acho que são bases que a gente tem que ter para acolher aquela pessoa. Não é só a fisioterapeuta chegar e falar assim, não, eu vou te atender em tal coisa. E aí a pessoa fala pra ela assim, e aí a fisioterapeuta não entra pra conversar se aquela pessoa tá sendo abusada, se aquela pessoa já passa por uma vida abusiva, se aquela pessoa tem algum trauma, um pai, um óbito. Porque não necessariamente aquele relacionamento abusivo é do marido ou é do namorado. Pode ser do tio. Vai se arrastando. Sim, já aconteceu de a gente pegar pacientes, né, que não conseguiam se relacionar. E, no entanto, o grande problema dela não tinha nada a ver com relação, coitada. Ela fica até com dó dela do pauzinho. O problema era a família. O problema era outra coisa. Então, assim,
o Instagram é todo ele vai tudo confortável, ele traz um acolhimento, porque a gente fala sobre assim, Sofia, não tem como a gente chegar e botar falar sobre incontinência urinária, botar só o tema e falar, explicar um pouco. Não, você tem que explicar, você tem que acolher e falar assim, eu posso te ajudar com isso tem cura, isso tem como chegar pra você e falar assim, olha, se você fizer o tratamento certinho, você consegue isso. Então, assim, é uma coisa que a gente preza muito ali no consultório, é o acolhimento. Eu sou muito carinhosa. Ela virou a queridinha do sexo. É que, na verdade, dentro da analogia, gente, só pra vocês entenderem, tá? Nós temos comportamentos pré-diagnósticos. Vamos colocar, por exemplo, você é uma estável conforme, tá? Dentro do PNL, de linguagem corporal, tipo assim, o que o estável faz? Ele é focado, ele é determinado, ele preza pela segurança. Ele, antes de fazer qualquer coisa, ele vai analisar, peraí, deixa eu ver se o negócio tá do jeito que eu quero, né? E foco nas regras de qualidade. Por exemplo, você vai prezar muito pela qualidade da entrega. Então, isso é o seu pré-diagnóstico. Já você é um pouquinho diferente, você é muito influente, tá? Você é mais dominante, você quer estar ali, quer dar esse suporte. Não que vocês não tenham um pouquinho, lógico, nós temos os 4 elementos maravilhosos, mas essa linguagem que você tem. Então é muito semelhante a mim também, que eu tenho essa linguagem dominante e influente, eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de mostrar minhas ideias, explanar, e aquilo que eu não sei eu quero aprender, enfim. Não que vocês também não tenham, nós temos os 4, porém, existe 2 que nos definem. E é importante vocês fazerem depois o DISC para ver qual que é as suas características mais aprofundadas para que vocês possam ter o quê? Não é entender, é compreender, porque entender a gente entende, agora compreender é uma diferença muito grande. Então, dentro do espaço desse momento de comportamento, né, qual é o seu DISC, é legal você entender tanto, isso vai te ajudar demais para você atender as suas alunas, as suas clientes, as suas pacientes, porque quando você faz um DISC, você já identifica qual é a linha de personalidade dela, você está na metade do caminho, tá? Essa é a técnica coach, tá? Você está na metade do caminho, e a partir desse momento, você vai ver se ela permitiu ou se ela se escondeu, tá? Entenda que a gente precisa, tudo na vida, permissão, e isso é muito ruim, porque quando você é criança, a tua mãe fala assim, não faz isso, ela só não explica o motivo, por quê? Porque ela não quer? Não, porque não dá tempo, porque tá na loucura, porque tá na correria, né? Você vai enfiar o dedo na tomadinha ali, né? Quando é criança. Não faz isso. Aí eu penso, pô, que merda. Por que não explicou? Né? Mas não dá tempo, porque a cabeça tá a mil, porque o sexo já foi uma merda, o marido já tá em outra questão. É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que aí, hoje nós adultos somos reflexo da criança, dessa criação que estava lá atrás. E aí você, que é uma nova juventude, digamos assim, vocês são a geração Z, que é a última geração até desse momento, você vem com uma outra estrutura. Porque você já nasce com o celular na mão, você já nasce com tudo pré-pronto. E já nasce sem esse excesso também. De errado, né? Por quê? Porque lá atrás, olha que interessante, 2 coisas vão acontecer agora com ela. Ou ela vai abusar pelo excesso, ou ela vai pelo contrário, pela falta. Que é o quê? Não, eu fui assim, vou fazer o contrário. E às vezes, não é o caso de vocês, tá? Mas existe mães que, Jesus do céu, é o extremo. Aí o filho tá cagando na cara e tá tudo bem. Não, gente, não é isso, pelo amor de Deus. Não tem nada a ver com isso, não. Ó, lá em casa é o seguinte, parece uma república. Eu as trato como minhas amigas. Nós temos funções atribuídas, porém, existe ali o limite de uma educação, de uma autoridade. Eu sou a mãe, e é importante que elas saibam disso, que existe um referencial, que existe um suporte, que existe um direcionamento. As pessoas estão confundindo o permitir com não dar não nunca. Eu já dei vários nãos para as minhas filhas. A Júlia levou mais não do que a Sofia, bem certo.
Mas o não tem sempre um sim por trás. Mas aí o não que eu tô querendo dizer é o não configurado no motivo. Isso, mas eu falo, olha, se você fizer isso, vai te causar isso. É isso que eu tô falando. Mas, mãe, não sei o que. Amor, a vida é feita de ação, de efeito, de reação. Eu já te falei, se fizer e der ruim, não chora não, tá? É assim ou não é? Não é assim? Isso para as duas. Ok. Ação, reação, causa e efeito. Não tem como. A gente não foge disso. Não. Mas Nunca. eu sempre coloquei isso para que elas escolhessem porque eu acho importante desde muito cedo. E desde muito pequenininho e tendo senso crítico. Agora é óbvio, uma criança pequenininha, um bebezinho. Júlia, vou dar o melhor exemplo. Tirava tudo de dentro da gaveta e jogava no chão. Eu vou deixar? Eu poderia gritar, berrar, espernear, Dá uma deleta, como né? eu já vi, né? Puxa cabelo de filho, bababá, e obrigar. Não, amor, olha só, deixa a mamãe te falar um negócio. Se a tua roupa ficar aí, eu vou pegar ela todinha e vou jogar fora. Já escutei isso também, mamãe falando. Eu também. Então, o que eu fazia? Júlia, vambora, vem. Coloca tudo aqui. Era bagunçado, é óbvio, uma criança pequenininho. Vai dobrar? Não vai, gente. Depois você vai lá e dobra. Aí, botava tudo. Vambora, agora sai daí. Daquele jeito. Deixa eu te levar bronca? Não, porque eu era sou uma mãe exigente. Sofia, quando eu era pequena. Cara, a Sofia fazia coisas assim, até hoje ela faz coisas que eu paro pra olhar, dá vontade de rir. Mas quando eu era mais nova, eu tinha que segurar um pouco o riso para que ela entendesse que determinadas situações são perigosas, né? Tipo se pendurar numa escada. Sempre fizeram coisas muito tranquilas. Então eu falava, tipo, sabe, a Sofia era aquela criança que a gente tinha que estar de olho ali, porque em algum momento ela fugia de casa, porque eu cheguei a morar num condomínio que não tinha muros, né? Daí ela fugia de casa, ia pra casa da vizinha, só que na casa da vizinha tinham 2 bulldogos enormes. Então, assim, você vai fazer o quê? Você vai orientando. Aí vai crescendo, o povo fala, melhora. Não, gente, não melhora, piora. Porque começa a raciocinar mais. Então, a gente não pode passar no excesso. O excesso é muito ruim. Eu vivenciei, todo mundo já vivenciou alguma situação de excesso e sabe o quanto é ruim. Inclusive, por pai, mãe, irmão, tio, qualquer um da família. Pessoas, toda a família é igual, toda a família tem esses excessos, enfim, ou essas faltas. E é difícil. E mesmo flexibilizando, mesmo a gente tendo essa amizade toda, e mesmo eu sendo mãe quando eu tenho que ser mãe, na questão de dizer não vá por aí porque não é o legal, isso tudo é difícil. Isso tudo causa um transtorno. Assim, eu costumo falar que a espiritualidade me socorre. Faz sentido. A espiritualidade me socorre, porque quando elas decidem por algo que eu não concordo, eu prefiro rezar. Eu falo, gente, segura a onda aí. Que Tá você pegando. quer? Eu quero o melhor para elas, né? E elas precisam dessa orientação. E a melhor orientação vem dessa coisa da espiritualidade, dessa coisa conforme. E o mesmo é o meu paciente, é a minha paciente. Que legal. Então, pegando nesse gancho aí, agora fala pra gente. Eu sei que o pessoal tá super interessado. Fala do seu trabalho. A gente vai deixar o link da descrição aqui, os contatos dessa pessoa incrível. Mas fala pra gente, como é que é o seu atendimento? O meu atendimento ele é personalizado. Eu atendo um paciente por vez, eu não trabalho com plano de saúde. E aí o paciente ele tem a possibilidade de ficar 50, 60, 40 minutos direto comigo dentro da sala. Ali eu vou fazer o atendimento dele de fisioterapia ou de terapia integrativa. Eu trabalho com massagem, com shiatsu, com o reiki, com massagem relaxante, com drenagem. Fisioterapia eu trabalho em todas as áreas, porém a minha ênfase, o meu foco maior agora tem sido pélvica e pediatria. Mas eu atuo em todas as áreas. Eu trabalho com dor, eu tiro dor, na verdade, eu não trabalho com a dor. Eu trabalho tirando a dor da pessoa. E essa dor não é só a física, é a mental e é a emocional e é a física junto, porque eu trabalho na causa do problema.
No meu ponto de vista, não adianta absolutamente nada eu entregar para você hoje, Richard, um monte de técnica que eu vou te deixar bem e daqui a um tempo você vai voltar para mim porque eu não curei lá em você a causa daquele problema. Então, assim, nós vamos agora no próximo sábado para o 2º workshop de fisioterapia pélvica. E aí a gente já entra na questão da sexualidade. Vou ter um convidado especial que vai estar dando uma aula de share base, que eu acho que vai arrasar. E por que isso? A fisioterapia pélvica, ela não fala só de sexualidade, porém a gente tem as disfunções sexuais. O assoalho pélvico é aquela musculatura que segura ali intestino, bexiga e os órgãos sexuais, tanto do homem quanto da mulher. E qualquer disfunção nessas 3 regiões eu trato no meu consultório, mas a maior abordagem é a disfunção sexual. Então a gente vai sim para a sexualidade e é muito legal. A gente tem até agora um projeto de fazer uma coisa maior. Quem quiser ir, sempre bem-vindo. E tem o meu trabalho de tarô que eu atendo online e presencial no consultório. O online, 24 horas, o telefone está ligado para agendamento. Vou convidar você para tirar a carta aqui. Vamos, eu faço. Vai ser legal. Eu faço lá no TikTok, leitura coletiva, faço live lá também, é muito bacana. E a gente pode fazer aqui, vai ser ótimo. Então é isso aí. Bom, gente, olha só que legal, estamos chegando no final desse episódio. Eu acredito que você deve ter gostado bastante, porque eu me diverti bastante. Quero agradecer a você que por permitir entrar dentro da sua casa e levar o melhor conteúdo para você. Fico muito feliz por isso. Fico feliz também de ter essas meninas aqui no nosso Digitalcast, apresentando elas de uma forma íntegra para vocês. Bom, vou deixar agora aqui a Gi, diga suas considerações finais, lembrando, o melhor sempre vai estar a caminho. O caminho é você que faz, tá bom? Gi, fala pra gente aí. Bom, primeiro eu quero agradecer, muito obrigada, adorei estar aqui, vou voltar com as cartas, vamos fazer previsões, a gente pode fazer as previsões semanais, e aí quem fizer a previsão, que tiver presente aqui na hora, a gente pode fazer um sorteio de uma tiragem, de uma coisa assim. Estão todos super bem convidados a irem até o meu consultório. Fisioterapia é muito mais, gente, do que choquinho, exercícios, o que vocês veem por aí, tá? Hoje, um tratamento fisioterapêutico, ele tem um compromisso com o paciente, ele é fundamental e ele é tão necessário quanto você ir ao médico, ir a outros especialistas. Então, se você tem alguma disfunção, se você tem alguma dor, não deixe de buscar por um fisioterapeuta. Um ponto muito importante que eu queria deixar marcado aqui, eu tenho lutado muito com isso, é que fisioterapeuta ele tem autonomia pelo Conselho Federal de Fisioterapia. Então, não precisa ter encaminhamento médico. É claro que eu adoro as minhas parcerias com os médicos, então qualquer médico que estiver interessado em fazer a parceria comigo, é um prazer. Você vai ter o melhor tratamento para o paciente. Mas temos autonomia e, assim, não deixem de buscar, porque as disfunções sexuais estão aumentando cada vez mais. Crianças também com problemas de desenvolvimento do marco, com problemas do marco de desenvolvimento motor, vá até o consultório, entre em contato. Quem quiser saber mais a meu respeito, entra lá no meu Instagram, GL Fisioterapia _terapias, é isso? Eu vou colocar o link na descrição. Você vai colocar, né? E tem também o do tarô, que ele também vai colocar, que é o Gisele Tarô Oficial, e eu tô no Instagram e tô no TikTok. Em breve estarei no YouTube também. O canal já existe lá, tem até meditação da limpeza de Miguel Arcanjo, que eu super indico. Então, para você que tá aí, que tá precisando fazer uma limpeza na sua vida, na sua aura, faça a limpeza de Miguel Arcanjo. Vale a pena, são 21 dias, né, Júnior? E nesses 21 dias é todo um processo, você conhece? Conheço. É maravilhoso. Vai fazer agora na minha voz. É comigo e eu fiz essa narrativa, é muito legal. E é isso, são todos muito bem-vindos. Eu espero agregar cada vez mais. Estão convidados também para o nosso trabalho do workshop e muito mais. Bom, gente, como vocês viram, são várias coisas, muitas coisas bacanas. A maioria das descrições, todo esse material vai estar aqui bem aqui na descrição do vídeo. E se você gostou, já deixa o seu like. Se não é inscrito, já se inscreve. Se você gostou demais desse podcast,
compartilha com aquelas pessoas que você acredita que vai fazer toda a diferença. Bom, e ficamos por aqui, eu, Richard Gunn, mais uma vez agradecendo por estar na sua casa. Um forte abraço e até o próximo episódio.